Olá, muito buenas tardes a todas as obreiras, obreiros, a todos os colaboradores e CPOs. Vamos primeiro falar com Deus para que Ele tome a direção desta classe, a direção de tudo que será hablado e meditado. Espírito Santo, em o nome de nosso Senhor Jesus, lhe agradecemos por a oportunidade de estarmos aqui reunidos em tu presença para aprender. Esta é a verdade. Cada dia aprendemos um pouco mais, cada dia amaduramos mais, a cada dia nós outros preservamos nossa salvação para servir como hijo, e não apenas como um servo, porque aquele que serve e não é hijo, é um simples empregado, que manhã, meu Padre, desistirá de servir hasta a morte. Meu Padre, os hijos não estão cansados de servir, os hijos não querem a glória para si, os hijos não estão preocupados na posição que vão a servir, os hijos só querem ter a alegria de servir, e a cada dia esta servidumbre é desarrollada por la entrega no altar, por la vida santificada para ti. Amém e graças a Deus. Eu gostaria que todos ustedes vajam apontando o que Deus vai falando com você, e ao final, quando terminar todo, você nos enviar ele resume todos os obreiros, todas as obreiras, todos os colaboradores e principalmente aqueles que são CPO, que estão fazendo o curso dele CPO, para que Deus lhe prepare, para que amanhã você pueda estar colaborando e ajudando as pessoas. Vamos seguir meditando o livro de Gálatas. Domingo passado nós outros meditamos desde dele versículo 1 hasta ele versículo 6. Hoje vamos meditar desde dele versículo 7 hasta ele versículo 11. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Diz assim para começar: portanto, já não eres servo, sino hijo, e se hijo, também herdeiro por meio de Deus. Veja o que nós outros hablamos domingo passado. Não basta servir, há que servir como hijo. Como dizia em outra classe, que foi feita dia domingo, que Deus não quer apenas que um esteja servindo, mas que um o sirva como hijo. Quando nosso Senhor Jesus estuvo acá, antes de ressuscitar mortos, antes de fazer um paralítico andar, um cego ver, antes de fazer liberações, antes de fazer qualquer coisa, nele monte de la transfiguração, ele próprio Padre, ele digo, este és mi hijo amado. Ele não digo, este és mi siervo amado. Ele, Deus Padre, digo, este és mi hijo amado. Então, todo aquele que quer servir, pretende servir a Deus hasta ele fim, tem que ser hijo. E qual é a condição para ser hijo? Ser bautizado com ele Espírito Santo. Porque quando somos hijos, por ser bautizados de verdade com ele Espírito Santo, nós outros suportamos tudo. Nós outros não estamos preocupados em servir em uma determinada posição. Não, nossa alegria é servir. Como eu dizia outra vez, eu falava para os terdes, uma outra ocasião, que muitas pessoas falam assim: eu sou de Deus
porque eu hago a obra de Deus. E é mentira. Eu não sou de Deus porque hago a obra de Deus. Não sou de Deus porque hago a obra de Deus. Mas, para hacer a obra de Deus, eu tenho que ser de Deus. Ou melhor dito, hijo. Porque um hijo, ele não vive sembrando mentira. Ele não vive sembrando discórdia entre os irmãos. Você não vê um hijo contaminando ao outro. Você não vê um hijo dizendo assim, eu não estou de acordo com isso, ou não estou de acordo com isso. Os verdadeiros hijos, seu desejo é servir. Se sou chamado a atenção, me chamaram a atenção, se estou sendo disciplinado, é porque Deus está cuidando de mim. E só entende isso que és um hijo, porque, como diz ele primeiro versículo, esse versículo 7, portanto, já não eres servo, sino hijo, e se hijo, também herdeiro por meio de Deus. Versículo 8, por favor. Em aquele tempo, quando não conheciais a Deus, eras servo de aqueles que por natureza não são Deus. Ou seja, quando uno antes, presta atenção, não conhecia a Deus, eu não conhecia a Deus, você não conhecia a Deus, nossa servidumbre não era para Deus, era para homens. Vivíamos bajo a tradições religiosas, hasta que não conhecíamos, mas vivíamos bajo a essas coisas. E adorávamos a deuses, obedecíamos a tradições, mas quando uno se converte, hijo de Deus, por ele bautismo do Espírito Santo, uno não serve a homens, uno não serve a tradições religiosas, uno serve a la palavra de Deus. E muitas vezes, por servir fiel a palavra de Deus, sem fanatismo, porque quem é hijo de Deus não é fanático, mas que serve obedecendo a palavra de Deus, que é a disciplina, ele temor, em viver alejado de coisas e de pessoas que lhe pueda contaminar. Aí você vive uma batalha espiritual, você é perseguido, mas você se permanece firme por ser um hijo de Deus. Versículo 9, por favor, ele diz, pero a hora que conheceis a Deus. Antes não conhecíamos, antes éramos escravos da tradição religiosa, éramos escravos de um montão de coisas que nos hacía sofrer e vivia alejado de Deus. Mas Pablo diz assim, pero a hora que conheceis a Deus, ou mais, bem, que sois conhecidos por Deus, como és, que os volveis outra vez a las coisas débiles, inúteis e elementares, e las quais desejais volver a estar escravizado de novo. Pablo diz, caramba, os terdes antes eram escravos, e agora querem volver a ser escravo novamente de los costumes religiosos. Eles haviam deixado de ser escravos, espiritualmente hablando, e se converteram hijos de Deus, mas por não estar tendo cuidado, porque quem cuida de sua vida espiritual é você. Claro que nós outros lhe orientamos, claro que eu também sou orientado, mas da vida espiritual de uno, quem cuida é uno mesmo. Sou eu que tenho que todos os dias estar me alimentando espiritualmente, tendo tempo para cuidar
de minha vida espiritual. Claro que você tem que trabalhar, você tem que fazer seus afazeres de casa, você tem um montão de compromissos, mas você não pode deixar a lado sua vida espiritual. Senão, pouco a pouco, sem você se dar conta, você vai volvendo a ser escravo de aquilo que desagradava a Deus, de la mentira, de los malos olhos, de los malos pensamentos. Você vê que participamos de 4 vigílias de la Roca, 4 vigílias, e cada vigília aprendemos um pouco, ou não foi? Aprendemos em la vigília de la Roca que não devemos maltratar a nadie, mas se somos maltratados, devemos orar e entregar em las manos de Deus. Aprendemos em la vigília de la Roca que somos pedras vivas, las verdadeiras pedras vivas. Permite que Deus a cada dia esteja moldeando-la e formando em ella ele caráter dele reino de Deus. Aprendemos em la vigília de la Roca que devemos servir como hijos e não servir apenas por servir, porque os que permanecem e os que vão permanecer hasta ele fim são aqueles que são verdadeiros hijos de Deus, porque foram bautizados com ele Espírito Santo. Versículo 10, por favor. Versículo 10. Observais os dias, os meses, las estações e los anos. Ou seja, eles que foram liberados da tradição religiosa, começaram novamente a observar, coloca aí, os dias, os meses e as estações e os anos. Ou seja, naquela época já existia dias de comemorações, já existia meses que comemoravam festas religiosas, já havia anos que haviam festas que uno tinha que adorar alguma coisa, e eles estavam pouco a pouco avolvendo aqueles malos costumes que nos hacia pessoas oprimidas, tristes, pessoas que apresentavam uma felicidade entre comillas. Eles estavam retrocedendo espiritualmente. E você não observa que ha passado isso com muitas pessoas que trabalharam, que lutaram para se liberar? Eu sei, há pessoas que foram na guerra para se liberar, há pessoas que foram na luta para ser bautizada com ele Espírito Santo, e depois de tanta luta, a pessoa vuelve a ser todo que hacía antes. Pense nisso. Pablo estava abrindo os olhos de eles, porque eles estavam sem se dar conta, pouco a pouco, volvendo aqueles costumes de antigamente. Estavam pouco a pouco volvendo a ser carne, e todo servo que é carnal, ele não é uma bendição, ele é um problema. Todo servo que é carnal é aquele que não é hijo, porque um servo que é hijo, ele está presente. Ele servo que é hijo, ele quer a cada dia cuidar mais de seu relacionamento com Deus e não está mirando para nada. Eu não miro para nada. Se uno tomou a decisão de sair dele caminho, se uno tomou a decisão de volver a ser escravo delas tinieblas, problema de uno. O que eu tenho que fazer é cuidar de mim. O que eu tenho que fazer é orar por aquela pessoa, mas não ir nele mesmo caminho que ela foi, porque a decisão de ella levará sua alma para uma eternidade de tormento. Versículo 11, para terminar, ele diz assim: temo por vosotros, que quizá em vano he trabalhado
por vós outros. Mira ele temor de Pablo, temo por vós outros, que quiçá em vano he trabalhado por vós outros. Ou seja, Pablo digo, será que foi em vano todo o trabalho que foi hecho em ustedes? Será que tudo que foi hecho foi em vano? E às vezes é esta impressão que temos. Será que é em vano tantas vigílias que temos, tanto trabalho para que você permaneça firme? Por isso, obreiros, colaboradores, CPO, entenda isso. Deus quer que servimos a Ele como hijo e não como um empregado que vá a servir por um tempo. Há muitos que eram hijos e que serviam como hijo, mas por não cuidar-se, mas por não vigilar, que dá mirando para fulano, para ciclano. Fulano saliou, fulano deixou de ser obreiro, fulano deixou de ser pastor, fulano, por estas preocupações, você foi a cada dia quedando mais frio espiritualmente. Eu não miro para isso, eu miro para a minha vida, eu miro para meu compromisso com Deus. Há 33 anos atrás, quando eu me bautizei nas águas, eu disse, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Nunca pedi para ser obreiro, nunca pedi a Deus para ser pastor, nunca pedi nada. Nunca pedi a Ele para servir, mas pouco a pouco, Ele foi me traindo, Ele foi me acercando de sua obra, e é um prazer estar servindo, e eu já determinei que minha missão só vai um dia acabar com minha morte, ou se antes que eu me morra, aconteça ele arrebato, onde vamos nos encontrar com nosso Padre, onde vamos nos encontrar com nosso Salvador. Pense em tudo isso, guarde sua salvação, não quede mirando quem quer, pastor, fulano que era muito meu amigo, se desviou da fé, ore por ele, mas não se desvie. Fulano que eu tanto admirava, que começou com Deus primeiro que eu, fulano abandonou a fé, ore por ele, mas não abandone a fé, permaneça, porque nosso Senhor Jesus disse que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. E como que o amor se esfria? Quando você deixa suas vontades prevalecer. Quando você queda volvendo a ser coisas que hacía antes e que desagradava a Deus, e que hoje não conhece a verdade e sabe que não podemos viver involucrados em la iniquidade, porque la iniquidade, você sabe que é algo muito perigoso. Começa com um pensamento. Se você não rechaça, converte-se em um sentimento, e de aí se converte em um desejo. E quantos que estão abandonando a posição de hijos apenas para quedar-se como um empregado, como um servo, que serve por um tempo, que serve e servirá por um tempo, porque apenas está servindo. Mas quem é hijo, não. Quem é hijo, hasta la muerte. Se acuerda de Pedro? Pedro era servo. Digo para Jesus, por ti darei minha própria vida, por ti irei a la cárcere. Mas quando Jesus foi preso, Pedro o negou. E Jesus diz, você me vai negar, porque Jesus sabia que Pedro era apenas um servo. Mas quando Pedro foi bautizado, lleno do Espírito Santo, ele deixou apenas de ser um servo para ser um verdadeiro hijo, e veja que nunca mais ele negou ao Senhor Jesus. Dele contrário, ele morreu por causa dele, Senhor Jesus, e que hoje está em la glória com ele, Senhor Jesus. Mientras era um servo que queria servir,
que tinha disposição para servir, mas por não ter ele Espírito Santo, ele negou. Ele negou ao Senhor Jesus, mas se arrependeu, se reconciliou com o Senhor Jesus, e ele, quando foi bautizado com ele Espírito Santo, se converteu um hijo e serviu hasta la muerte. Próximo domingo estaremos aqui novamente. Siga em la fé, e este sábado agora, dia 7, nós outros vamos atender la vigília del fuego. É isso mesmo, la vigília del fuego. Para que serve ele fuego? Para calentar. Para que serve este fuego? Para nos manter fuerte. Você vai entender em la vigília del fuego o que vai acontecer. Será uma vigília muito forte, a primeira vigília del fuego que vamos a ter para fortalecer o espiritual de todos os obreiros, de todas as obreiras, colaboradores, candidatos del CPO, você membro, você dele grupo ROV, evangelizador, todos que querem vir para esta vigília, és nosso invitado, este mês de novembro, 7 de novembro, às 5 da tarde, aqui no Templo de la Fé, e com transmissão para todas as igrejas universal. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Vamos fazer uma oração para terminar a classe. Mi Deus e mi Padre, eu lhe agradeço por esses momentos aqui em tu santa presença, e que a cada dia nós outros venhamos estar vigilando, porque Pablo estava com temor, com medo daquele povo que começaram em la fé, já não eram mais servos, eram hijos, viviam como hijos de Deus, mas não estavam vigilando, e estavam pouco a pouco, meu Padre, volvendo a dar, meu Padre, ofrendas de sua vida espiritual às tradições espirituais. Por isso, eles estavam se esfriando espiritualmente. Nossas ofrendas espiritual têm que ser para nosso Deus, porque somos hijos de Deus. Esta ofrenda de servir hasta la muerte, esta ofrenda de dar nosso melhor em favor de nosso prójimo. Espírito Santo, toma-los em tus manos, fortaleça-los em nome de Jesus. Medite em todo isso. Envie seu resumo por este WhatsApp 099 895 9144. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Manhã, nele programa Obreiro em Foco, toda esta semana, estaremos falando com mais força sobre esta vigília del fuego. Será uma vigília de resgate, será uma vigília de avivamento espiritual. Quem está nele fuego não se deixa contaminar, nem por nada, nem por coisas. Quem está nele fuego não agrada sua carne. Quem está nele fuego não está preocupado, minha amiga, se A ou B desistiu. Orem por eles, vive em oração por eles, mas não siga a direção de eles para que o mesmo não passe com você. Que Deus me los bendiga a todos e muito buenas tardes. Justo al borde de un abismo vive el ser humano, y a veces cae en él por dejarse impresionar de las cosas de este mundo, llenarse de maldad. Pero hay alguien en el cielo que sigue diciendo: soy quien te creó. Con el barro te formé
soplando ante tu rostro, hasta vida te di yo. El hombre necesita cada día más de Dios para poder limpiar su corazón. El hombre necesita cada día más de Dios y debe saber que sin Jesús no hay salvación. Qué paciencia le has tenido, que si vuelve arrepentido, lo recibes sin rencor. Luego llega tu perdón, es tu amor tan grande, Padre, que no hay comparación. Y es tan grato estar contigo, eres más que un buen amigo, eres alguien superior. Por tu gracia yo cambié y aún tu obra no se acaba, falta mucho por hacer. El hombre necesita cada día más de Dios para poder limpiar su corazón. El hombre necesita cada día más de Dios y debe saber que sin Jesús no Red Aleluya Ecuador, la nueva aplicación que usted podrá tener en su celular. Aquí encontrará toda la ayuda espiritual que su vida necesita. ¿Cómo? Desde su celular, abra la aplicación del Play Store o App Store y escriba Red Aleluya. Elija la opción Red Aleluya Ecuador y descárguela. Usted encontrará las 24 horas, la TV universal, con una variedad de casos reales, consejos espirituales, música y programación en vivo que le brindarán las herramientas para superarse y saber cómo sobrellevar cualquier situación que le esté quitando la paz a su vida. En esta aplicación, usted también podrá acceder a nuestras redes sociales oficiales: Facebook, Twitter, YouTube. Además, usted podrá comunicarse a través de un mensaje para recibir una orientación personalizada. La aplicación está disponible de forma gratuita en Play Store y App Store. No espere más y encuentre un nuevo rumbo en su vida. La Red Aleluya Ecuador ahora está al alcance de su familia.